E aí pessoal, na aula de hoje iremos estudar um pouco sobre função composta, certo? Composições de funções, tá bom? Então vamos lá. Consideremos três conjuntos, o conjunto A com esses elementos aqui, olha, o conjunto B com esses elementos e o conjunto C. E as funções f de A em B, dada por f de x igual a x menos 1, tá bom? E a função g de B em C, dada por g de x igual a x mais 2. Bom, pessoal, de início podemos perceber, observar algo de interessante aqui nessas funções. Olha só, o conjunto B, na função f, ele representa o contradomínio da função f, tá bom? Já na função g, o conjunto B representa o domínio da função g, ou seja, o contradomínio de f é igual, tem que ser igual ao domínio de g, para que possamos efetuar as composições, tá bom? Entre as funções. Beleza. Construindo os diagramas de flechas dessas funções, vemos que os elementos 0, 1, 2 e 3 do domínio B da função g são, respectivamente, imagens dos elementos 1, 2, 3 e 4 do domínio A da função f. O que ele quis dizer com isso? Deixa eu descer aqui a página. Beleza, pessoal. Olha só. Vamos analisar o seguinte, olha. F de 1. Vamos calcular quanto que seria f de 1. Pegamos o elemento 1, jogamos na função f, tá bom? E obtemos qual imagem? A imagem igual a 0. É exatamente o que está aqui nos diagramas, tá bom? Olha, nos diagramas. Quando o elemento x, quando pegamos o elemento 1 e jogamos na função f, obtemos a imagem igual a 0 no conjunto B, tá bom? Agora, se pegarmos, olha só, g, a função g, pegarmos aqui do 0, olha, g de 0, iremos obter a imagem no conjunto C igual a 2. Olha só, tá vendo? Olha, g de 0 é igual a 2. Ou seja, a composta de g com f de 1 é exatamente igual a 2. O que ele quis dizer com isso? Que a função composta ela existe para, em vez de fazer o passo a passo, olha, do A para o B e depois do B para o C, ele já pega direto os elementos do conjunto A e já liga de uma vez só para os elementos do conjunto C. Vamos analisar o próximo, olha. Quando f é igual a 2, f de 2 é igual a 1. Está aqui no diagrama, olha. 2, f de 2 é ligado para o elemento 1 no conjunto B. E quando o g de 1, quando pegamos esse elemento 1 e jogamos na função g, obtemos a imagem no conjunto C igual a 3. Está vendo? Olha, quando g é igual a 1, a sua imagem é igual a 3. Ou seja, é a mesma coisa que dizermos o seguinte, que a composta de g com f de 2 é igual a 3. Certo? Já faz uma coisa de uma forma mais direta. A mesma coisa acontece com f de 3, olha, f de 3 é igual a 2, então g de 2 vai ser igual a 4. Ou seja, a composta de f de 3 é igual a 4, tá bom? E por último, f de 4 é igual a 3, então g de 3 vai ser igual a 5. Então a composta de g com f de 4 é igual a 5. Deixa eu subir aqui a tela. De maneira geral, se a imagem de f está contido em B, temos o seguinte, olha. Um x, pegamos um x em A, através da função ele é ligado para uma imagem B, y, ou seja, f de x. E pegamos esse y, jogamos na função g e obtemos uma imagem no conjunto C, chamamos de z. Ou seja, g de y, a imagem da função g, tá certo? E aqui está a nomenclatura, olha. F de x é igual a y e g de y é igual a z. Ou seja, a composta de g de f de x vai ser igual a z. Vai ser igual ao elemento do conjunto C, tá bom?
Assim, associamos os elementos de A com os elementos de C. Isto é, construímos uma função h de A em C. Foi exatamente o que eu falei, pessoal. Em vez de ser A em B e depois B e C, a função composta ela faz um processo mais rápido. Ela já pega os elementos de A e já joga diretamente em C. É exatamente o que está aqui. É criada uma função composta que pega os elementos de A e joga diretamente em C, tá bom? De modo que h de x é igual a z, em que z é igual a g composta com f de x. Assim, h de x é igual a composta de g com f de x. Do exemplo anterior, f de x era igual a x menos 1. Então, h de x é igual a g x menos 1. O que aconteceu aqui, pessoal, com essa função composta? A função composta de g com f. No lugar do x, olha, do g, pegamos a função f e substituímos, colocamos dentro da função g. É exatamente o que acontece na função composta, tá bom? Pegamos, olha, a função f e jogamos dentro da função g. Tá vendo? Ficou g de x menos 1. Sendo g de x igual a x mais 2, temos o seguinte, olha só. Pegamos primeiro a função f e jogamos dentro da função g. Só que a função g é x mais 2. Então, no lugar desse x, eu vou colocar exatamente o que está aqui dentro do parente. Tá vendo? Olha, x menos 1. Tá bom? Ou seja, h de x é igual a g de x menos 1, que isso é igual a quem? A x menos 1 mais 2. Porque a função g de x é x mais 2. No lugar do x, foi colocado x menos 1. E o mais 2 a gente repete, tá bom? E aqui você fazendo as continhas, ó, ficou x menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 dá mais 1. Então ficou x mais 1. Isso aqui representa a função composta de g. É o resultado final da composta de g com f, tá bom? Deixa eu descer aqui um pouco. Beleza, pessoal. Olha só. Aqui está a definição geral, tá certo? Olha, dadas as funções f de A em B e g de B em C, novamente, o contradomínio de f é exatamente o domínio de g, tá bom? Chama-se função composta de g com f a função g, essa bolinha aqui, e f, tá bom? De A em C, tal que g bolinha f de x é igual a g f de x. Pessoal, costumamos falar... Aqui é uma bolinha, tá certo? Aqui no meio, entre o G e o F. Mas costumamos falar, como parece um O, então falamos GOF, tá bom? GOF, certo? Ou seja, a composta de G com F, tá certo? E aqui mostra o processo, exatamente o que eu falei. A função F pega um elemento de X e joga no conjunto B, que é o seu contradomínio, contra uma imagem. Já a função G pega essa imagem da função F e joga no conjunto C. Só que seria dois processos, né? Duas etapas. Já a função composta ela já faz direto. Ó. Pega o elemento do conjunto A, x, já joga direto no C. É exatamente a nossa função composta, certo? Vamos aqui agora para as atividades. Beleza. Na atividades é o seguinte, pessoal, olha só. Na questão 11, fala o seguinte. Dadas as funções f e g de R em R, ou seja, o domínio é os reais e o contradomínio também é os reais, tá bom? Tais que f de x é igual a 2x mais 3, essa aqui é a lei da função f de x. E g de x é igual a x mais 1, tá bom? Essa aqui é a lei da função g de x. Obtenha, na letra A ele quer a composta de g com f de 2, tá bom? Quando pegamos o elemento x e jogamos na função 2, tá certo? Então vamos lá para a resolução. Olha só, pessoal. Temos o seguinte aqui. Temos o seguinte, olha só. Primeiro, f de x é igual a 2x mais 3, tá bom? E g de x é igual a x mais 1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a função f, que é igual a 2x mais 3, vou pegar essa parte aqui, ó, a lei de formação da função f, e vou jogar dentro da função g de
x, tá bom? Olha só, foi exatamente o que aconteceu, olha. Primeiro temos que calcular quanto que é f de 2, tá bom? O 2 substituindo no lugar da variável x, na função f de x, olha. Ficou 2 vezes 2 mais 3, que dá igual a 7. Então aqui ele já substituiu, tá vendo? Olha, repetiu a função g e dentro dela colocou f de 2, que deu quanto? Deu igual a g de 7, tá vendo? Olha, porque exatamente o 7 foi a imagem da função f. Então colocamos dentro da função g. Agora é o seguinte, vamos pegar a função g, que é igual a x mais 1, e onde tiver o x eu vou colocar o 7. Foi exatamente o que aconteceu aqui, olha. Aqui era para estar o x, tá vendo? Tá vendo, olha? Não é x mais 1, no lugar do x eu coloco o 7. E repito aqui, repeti o 1. Então ficou 7 mais 1, que é igual a 8. Ou seja, a função composta de g com f de 2 é igual a 8. Pronto. E aí está resolvido, tá bom? Agora vamos calcular quanto que seria o valor, qual seria o valor da função composta de g com f de 0, quando f é igual a 0. Primeiro passo, vamos calcular quanto que vale, qual será a imagem, tá bom? Quando f é igual a 0. Substituindo no lugar da variável x o 0, fica 2 vezes 0, que dá 0. 0 mais 3 dá 3. Pronto. Acabamos de encontrar a imagem da função f quando ela é igual a 0, tá bom? Quando o x é igual a 0. Beleza. Então aqui ficou g de f de 0, que é exatamente a g de 3. Tá bom? Já foi substituído, tá vendo? Olha. Agora vamos fazer o seguinte. A função g de x, né, x mais 1, então no lugar do x eu vou colocar o 3, olha só. Tá? 3 mais 1, que é igual a 4. Pronto. Acabamos de resolver, de encontrar a composta de g com f de 0. E aqui, mesmo processo, olha só. Ele quer agora a composta de g com f de x. Beleza, então vamos lá. Temos aqui, ó, g de f de x. Vamos pegar a função f, tá bom? Vamos pegar a função f de x e substituir dentro da função g. Então ficou g igual a 2x mais 3. Ou seja, vamos pegar a função g de x agora, onde tem um x, eu vou colocar 2x mais 3. Como é x mais 1, olha, ficou, no lugar do x ficou 2x mais 3 e repete o 1. Beleza, 2x mais 3 mais 1 vai dar 2x mais 4. Então aqui temos a resposta da função composta de g com f de x. Então, resumindo, pessoal, é isso. Função composta, você vai pegar uma função e jogar dentro da outra, tá certo? E calcular o seu valor. Vamos analisar agora essa questão 12. Sendo f de x igual a x menos 3 e g de x igual a x ao quadrado menos 1, determine k, esse valor k, tá bom? De modo que se tenha f de g de k igual a 5, ou seja, agora ele quer a composta de f com g de k para dar igual a 5. Esse valor 5 aqui é exatamente o elemento que vai estar no conjunto C. Tem que ser imagem da função g de k, tá bom? Queremos saber qual é o valor desse k, ou seja, o domínio de g. Então vamos lá, olha só. Composta de f com g de k. Repetimos a função f e vamos colocar a função g dentro da função f. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Ficou f de k ao quadrado menos 1. Então, agora vamos pegar a função f, que é x menos 3. Onde tem um x, eu vou colocar k ao quadrado menos 1. Foi exatamente o que aconteceu aqui. K ao quadrado menos 1 e o menos 3 eu repeti. Então, ficou qual o quadrado? K ao quadrado menos 1 menos 3 dá menos 4. Então, ficou K ao quadrado menos 4. Beleza, né, pessoal? Então, aqui, olha. G de K é igual a K ao quadrado menos 1 e f de x é igual a x menos 3. Como a composta de f com g de K tem que ser igual a 5, então vamos igualar. Vamos igualar isso aqui, K ao quadrado menos 4 tem que ser igual a 5. Então, ficou k ao quadrado menos 4 igual a 5. Pegamos esse menos 4, passamos para o outro lado. Então, ficou k ao quadrado igual a 9, porque ficou 5 mais 4, tá bom?
Ou seja, pegamos esse expoente aqui do k, passamos para o outro lado, vai se transformar em um radical, tá bom? Então teremos dois valores. Por quê? Quais valores eu elevo ao quadrado que pode dar 9? Pode ser o menos 3 ou o 3 positivo. Por isso que eu tenho que colocar mais ou menos, tá vendo? Olha, então é mais ou menos 3. Então a resposta para possíveis valores de k é menos 3 ou 3, tá bom? E por último, temos essa questão aqui 13, olha. Dadas as funções f e g de R em R, definidas por a função f de x, a sua lei de formação é x ao quadrado. E a função g de x é igual a 2x. Ele quer que você obtenha o seguinte, olha, ele quer a composta, na letra A, a composta de g com f de x. Então, eu vou pegar a função f de x e jogar dentro da função g, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Ele quer gof de x, tá certo? Ou seja, a função g composta com a f de x. Eu vou repetir a função g e a função f de x eu vou jogar dentro da função g. A função f de x é igual a x ao quadrado. É exatamente o que está aqui. Ó. Ficou g de x ao quadrado. Agora eu vou pegar a função g de x, que é 2x, e onde tem o x eu vou substituir por x ao quadrado, tá bom? Então vai ficar 2 vezes x ao quadrado. Aqui, ó. 2 vezes x ao quadrado, que vai dar o resultado final a 2x ao quadrado. É o resultado final da composta de g com f de x. Aqui já ele quer o contrário, tá bom, pessoal? Aqui ele já quer a composta de f com g de x. Ou seja, eu vou pegar a função g de x e jogar dentro da função f de x. Tá bom? É exatamente o que aconteceu aqui. Ó. F composta com g de x. Ou seja, vou repetir a f e dentro do x eu vou colocar a função g de x. Olha, que é 2x. Está aqui. Agora vamos pegar a função f de x, que é x ao quadrado, tá bom? E onde tem x, eu vou colocar 2x. Exatamente o que aconteceu aqui. Ó. Ficou 2x elevado ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. E x ao quadrado dá x ao quadrado. Então é isso, pessoal. Essa função composta, a ideia resumida é essa. Você vai pegar uma função e jogar dentro da outra, certo? Aí você vai obter a função composta, tá bom? Então, a aula de hoje é isso. Até mais. Tchau.